Comentando o Twitter. Diz que ele acabe. Acaba, claro que acaba. O Orkut acabou. Ué, vocês acham que Twitter é a prova de apocalipse? Vamos lá. Ai, gente, essa reportagem, não. Meu dor de cabeça ver isso, cara. Não que a Band fosse grandes coisas, assim, de um baluarte do jornalismo. Nunca foi. Mas isso é patético. Isso é... Nossa. O que esse cara tem dentro das calças, eu não sei. Eu sei que eu ouvi falar isso, mas... Que isso nunca foi medida de nada, né? Mas é triste. É triste. O que que é isso aqui? Isso aqui foi uma entrevista que esse bundão deu na época que saiu... Na época que a Marielle né, foi assassinada. E esse palhaço aqui é um jornalista. Diz ele que é jornalista. Se declarando pro Bostendo aqui. Basicamente é isso. Não, você pode ler de qualquer forma. Mas, trocando em miúdos, é isso. Tem o contexto aqui que a pessoa colocou, quer ver? Contexto. Na época, a TV Globo havia acabado de tornar público informações sobre as investigações a respeito do assassinato de Marielle Franco, ocorrido um ano antes. A matéria do Jornal Nacional mostrou o porteiro de condomínio em Vendas da Barra. Foi na época que acharam o porteiro que acabou falando e acabou não falando. Ficou com medo, né? Claro. Implicando o Bolsonaro no caso. Só porque foi o porteiro, né? Mas tudo bem. Que inclusive depois recuou, falou que não tinha certeza, e ficou dito pelo não dito. E é isso, entendeu? Eis a exclusiva que foi ao ar 30 de outubro de 2019, como disse o jornalista Calma Messina, foi um bate-papo entre amigos e que, blá, 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 poderia falar à vontade sobre a Globo, pois a entrevista é do senhor, garantiu Messina. Só faltou botar a mão assim, embaixo, assim. Caga aqui, pode cagar, eu deixo. Enfim, sair, não quero nem olhar para a cara assim. Ué, asqueroso. Lembra-se da famosa reunião ministerial do fim do mundo? Gente, essa reunião foi horrível. O então presidente da Caixa reclamou da insistência do Rede Bandeirantes por dinheiro. Terrível. E o pior, agora do Jornal da Band, agora. Isso agora. Isso aqui foi de ontem, eu acho. Bom, olha só, é incrível o que aconteceu hoje no caso Marielle. Teve uma delação premiada, que os investigadores dizem que pode abrir uma nova frente, mas tomara, porque até agora o que aconteceu foi que apontaram o dedo não para cima, na direção dos mandantes, apontaram para baixo, no máximo para o lado, com esse bombeiro, por exemplo, que já se sabia que estava enrolado, ou o papel de um outro PM, e para anunciar essa delação, como você viu agora no final da reportagem... Gente, mas isso é para legitimar, é para legitimar, não. Poderia ser, né? Algo próximo de... Você trazer um negócio mais próximo possível do legal, do correto. Eles estão apurando as coisas e está vindo gente para corroborar essa hipótese. Isso é importante. Não vai acrescentar muito, a gente não está nem perto de saber não, saber a gente sabe, de confirmar quem são os mandantes, mas a gente está confirmando toda a história, como ela aconteceu. Inclusive, teve-se aí uma pormenorização de eventos. Isso é importante. Isso é importante porque a gente precisa saber, por exemplo, quem ligou para quem, quando, em que momento fulano estava no telefone, porque vai que, na hora que tiver realmente algum indício de alguém, como esse babaca está falando aí, lá de cima, também falando ao telefone, isso já dá uma pontinha que seja para você. Gente, essa investigação é assim mesmo. Oi.
Isso é um jornalista falando, tá? O cara que faz apuração. Ou deveria ter feito, né? Algum momento da vida dele, né? Talvez só tenha ficado sentado falando mal do que lhe convém. Quem é que apareceu para falar? E bem de quem lhe convém também. Quem lhe paga mais. O ministro da Justiça. Isso mesmo, o Flávio Dino. O ministro não deveria falar. Uau! O ministro da Justiça está falando sobre justiça. Gente, foi uma parlamentar que foi assassinada. Não foi só a pessoa. Foi uma pessoa, uma figura política, uma figura-chave, uma peça-chave, um monte de coisa que estava acontecendo e que acontece ainda na área em que ela atua. Não é realmente para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça faz o que mesmo? Eu nem sei o que o Ministério da Justiça faz. Ele deve ficar fazendo coluio com o presidente, né? Igual o outro ficava, né? Deve ser isso. Falar sobre investigação alguma. Ele é o chefe institucional da Polícia Federal, que tem autonomia. Quem preside o inquérito é o delegado, que não presta contas para o ministro. Mas ainda assim, o ministro se colocou debaixo dos holofotes. Ele faz isso toda hora, pelas redes sociais também. Ah, você está com inveja de que ele é muito, muito fotogênico, muito simpático, muito bem articulado, e você precisa de um teleprompter para falar? Você está com inveja, né? Pode falar, vai. Sempre tirando uma casquinha. Será que ele vai cansar e vai parar? Ou será que a gente vai cansar dele e não vai mais prestar atenção no que ele diz? Fale por Bom, você, olha só, é meu incrível. querido, que eu não vou me cansar nunca do Flávio Dino. Flávio Dino é um fofo. Seu nível de jornalismo de uma rede que já teve Ricardo Boechat como maior expoente, que fundo do poço. Cara, o Ricardo Boechat era aturado. Real. O Ricardo Boechat, eu só tolerava ele porque ele tinha público, né? Eita, Boechat chegou a dizer que Dilma visitava Lula na prisão para ter relações íntimas. Caraca, não é isso não. Ai, ai. Juro que eu não sabia. Deixa eu pesquisar isso aqui, peraí. A internet não esquece. Lula tem que ir para a cadeia sim, mas... Cadê? Para que dar canetada antes, Moro? Os fantasmas vindo atrás de reportagem velha. Essa reportagem de 2018, o Boechat falando que... Deixa eu ver. Para a gente lembrar. Impresso antes daquilo, quando o juiz Sérgio Moro meteu a canetada e determinou em 24 horas a apresentação do presidente Lula em Curitiba, à Polícia Federal do Paraná, para poder começar a cumprir a pena que está condenado originalmente pelo juiz Sérgio Moro, depois confirmado pelo TRF4 da 4ª Região, 12 anos e 1 mês de cadeia. Esta ordem de prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro paralisou o país, congelou qualquer assunto. Todos os jornais ontem, tanto se doar figura que ocupou a presidência da República do Brasil por 2 mandatos, elegeu a maior taxa de popularidade, de aprovação. Enfim, óbvio que uma figura como essa, uma liderança como essa dentro do jogo político, fosse ela de direita, de esquerda, jovem, velha, operário ou milionário, qualquer coisa que dissesse respeito a ela produziria essa comoção. E neste caso não é uma qualquer coisa, é apenas a prisão, e não para cumprir um período preventivo, provisório, mas uma pena de 12 anos e 1 mês de cadeia. A decisão de Moro tem causado todo o impacto que causaria em... O caso do Boechat aqui é que ele tinha viés.
assim como todo mundo tem, né? E só que assim, o viés dele não era necessariamente de direita ou de esquerda, né? Ele tinha um viés de pensamento. E aí tinha coisas que a Band, né, a linha editorial da Band recomendava, e ele seguia felizão. E tinha coisa que não, tinha coisa que ele ia contra. Isso aí em relação à legalidade e tudo mais, realmente. Só que assim, o que ele estava esquecendo é que o absurdo da coisa é que era um juiz de instância, era um juiz de tribunal, sabe? À frente de uma operação que estava envolvendo gente de outras esferas. E assim, para mim, essa operação foi uma aberração jurídica, né? Eu não entendo nada de leis, nada de nada. Mas o pouco que eu tenho lido desde aquela época, as coisas, não só porque foi o cara, não, ele foi apontado, ele foi, né? Como é que é o nome? Essa operação, ela foi montada e as pessoas foram sendo designadas. Tudo bem, beleza? Tudo bem não, mas vai lá. Só que assim, as atitudes do cara eram atitudes mesmo de rei. Ele decidia, ele ia lá, decretava, como o Poxa falou, né? Dava uma canetada e era aquilo, acabou. Baseado, e aí ficava, se legitimava, aí sim eu estou usando a palavra do jeito certo, né? Se legitimava pelo que foi apurado, bastante aspas, no processo. Mas desse jeito, né? Com essas relações malucas, com disse-me-disse, com como é que ele falava? Convicção e os carai, né? Fala, Fia. Enfim, vamos tirar o Boixá daqui, deixar ele descansar quietinho aí,